Opa, agora sim. Tudo bem, Edu? Boa noite pra você. Boa noite mais uma vez. Boa noite aí pro amigo ligado na Bandeirantes. Olha, Edu, o Guarani, eu tenho dito isso durante... Aliás, primeiro dizer que parabenizar o time Ponte Pretano, já pelo acesso, também pela vaga na final, pela partida de hoje. Parabenizar o Marcelo Fernandes, que tá com números incríveis frente ao time Ponte Pretano. Então isso a gente tem que realmente enaltecer o trabalho do Marcelo Fernandes e mais uma vitória. E eu queria falar do Guarani porque o Guarani, Edu, oscilou durante toda a competição. É só analisar lá do início, a chegada do próprio Marcelo Fernandes. O Guarani tinha 0 pontos, né? Brigava para rebaixamento. Aí o Marcelo consegue equilibrar o time, traz o time num patamar diferente para brigar por uma das vagas, inclusive com chances reais de entrar no G8. Aí o Guarani começa novamente a sentir no aspecto emocional. E aí vem a troca, né? Sai o Marcelo Fernandes e vem a contratação do Matheus. E eu me lembro até hoje, numa entrevista do Farney, aqui na tela da Band, no programa Os Donos da Bola, eu citei sobre isso. O Guarani ainda não estava classificado para essa última fase, né? E eu citei, Farney, vocês temem essa oscilação emocional do time bugrino? Ele disse que não, a gente está cuidando disso, a gente detectou, né? Mas está preparado. E deu para ver nitidamente, o Guarani no início já perde logo o derby, né? Tem um deslocamento emocional muito forte, e aí vai para o jogo contra o Náutico, consegue vencer, depois tem a partida contra o Brusque, e o Guarani é derrotado, jogando lá em Santa Catarina, num jogo absolutamente para se vencer, num jogo absolutamente para pelo menos trazer um empate, o Guarani não. Toma a derrota, numa falha, em 2 falhas incríveis do seu goleiro, acaba perdendo o jogo. E aí vem novamente, né, na briga, e tem a chance nas mãos de conquistar o acesso, jogando em casa diante do seu torcedor contra o Náutico. E para mim o Guarani é muito mais time que o Náutico, muito mais time. E aí o Guarani vencendo o jogo, e aí começa o aspecto emocional novamente. A entrada do Alan Santos lá no meio de campo, deixando o Guarani, vencendo o jogo, deixando o Guarani com 1 a menos. E vem ali o castigo, o empate, né? E o Guarani acaba perdendo a chance de conquistar o acesso jogando em casa. E aí, Edu, como é que você, né, precisando de um resultado positivo, e a gente percebe que hoje, pelo menos um empate, né, com o resultado lá de Recife, o Guarani teria conquistado o acesso. E nem isso o Guarani conseguiu. Porque a partir do momento que toma o gol, a gente percebe que o aspecto emocional pesa muito. Começa a errar muitos passes, começa a errar na transição e, mais uma vez, nesse aspecto emocional, o Guarani não consegue se equilibrar na parte técnica e tática e acaba sendo derrotado. Teve a chance nas mãos novamente, naquele lance do Mirandinha, né, que já foi dito pelo CH e também pelo Tigrão, onde ele poderia ter empatado o jogo, mas e aí? Não é o aspecto emocional? O cara, ele tá de cara com o goleiro, na marca do pênalti. É só ter um pouco de tranquilidade e botar a bola na rede. E acabou não fazendo, e aí o Guarani foi castigado. E claro, e óbvio, voltando no jogo de hoje, o time Ponte Pretano, uma marcação ferrenha, um time organizado no aspecto defensivo e com uma estratégia bem definida. Então o seu Matheus, para mim, escalou mal de começo, não conseguiu, na verdade, organizar um time para que pudesse pelo menos buscar o empate. E o Guarani, no segundo tempo, para mim, não jogou absolutamente nada e a Ponte mereceu 2 a 0, Edu.